Olá, está se aproximando a 15ª edição da Bienal Internacional do Livro do Ceará. Será que já está tudo pronto? A gente vai saber agora os detalhes. Roda a vinheta. Vamos saber então todos os detalhes com a Maura Isidoro, coordenadora geral da Bienal Internacional do Livro no Ceará. Vem cá, Maura. Muito obrigada pela sua participação. Sente-se, ficar à vontade. Vamos falar um pouquinho sobre a Bienal Internacional do Livro do Ceará, né? Sim. Estamos na 15ª edição, não é isso? É. Que coisa boa. Eu fiquei sabendo que tem aí realmente um olhar diferente para a mulher, né? E aí já vi algumas pautinhas em relação a isso. O que tem de diferente, então, nessa Bienal? O que o público pode esperar dessa nova edição? Dizer que a 15ª edição, ela tem uma característica muito peculiar, com um olhar plural, diverso, um olhar pensado pelas mulheres, porque essa edição ela vai tratar sobre essa luta, sobre essa resistência, sobre o ser e o viver das mulheres. E aí nós temos muitas histórias para contar, porque somos diversas, plurais, e isso vai estar muito mostrado, muito visto em toda a programação, em todas as ações da Bienal. E isso é 15 edições, então significa dizer que merecia ter, debutando, significa que a gente precisa ter esse olhar, porque toda essa dificuldade das lutas das mulheres, né? E o que é mais interessante é que essa luta é atualizada, sabe? Assim, é um novo olhar, é revista, é ampliada, é pensada de forma muito, reforçando, muito plural, porque historicamente nós temos uma série de dificuldades e aí, mais uma vez, a gente atualiza o contexto em que vivemos, né? Em que estamos. Importante, né? Importante dar essa visibilidade, esse cenário também para essas mulheres, essas escritoras, tanto as que estão agora entrando, né, no mercado, assim, tentando fazer da escrita ali, né, o seu sobrevivência, como aquelas que já, claro, têm uma história, uma trajetória, né? Importante, principalmente para as crianças, né? Sim, inclusive, é preciso dizer que aqui no contexto Ceará, e esse contexto, obviamente, ele é espelhado na Bienal, para a escrita, a literatura, a escrita, o livro de leitura, ela vai se manifestar de acordo com a necessidade, né, do nosso público. Nós temos vários exemplos de busca por a mulher se renascer, se apresentar, se descobrir a partir dos seus escritos, né? Nós temos, inclusive, muita movimentação literária que trata sobre isso, né? Então, a gente tem um exemplo do Mulherio das Letras, que nasceu, inclusive, dessa necessidade de dizer, opa, nós existimos, nós escrevemos, nós pensamos, e aí nós produzimos, inclusive, literatura, né? Eu falo isso porque, obviamente, tem outras pesquisas e tudo. Então, nós trouxemos esse olhar para a Bienal, né? E ele é espelhado, inclusive, no conceito, na curadoria, uma curadoria feita por mulheres, muito diversa, né? Nós temos esse pensamento, e isso implica também o nosso olhar político para a sociedade, né? Como que a sociedade, nessa época, se manifesta, pensa, quais são as suas necessidades, e essas necessidades, elas estão ali presentes na Bienal. Há algum diferencial esse ano? Conta aí pra gente. Eu sei que tá um pouquinho distante. Vamos, Maura, solta aí alguma coisa primeiro pra gente. Como é que estão os preparativos, os detalhes? Já foram, assim, firmados? Como é que tá tudo? Sim, firmados, porque assim, o que temos de novidade? Primeiro, mais uma vez reforçando, a novidade é sempre o povo do Ceará. O povo do Ceará é um povo diferenciado, sabe? Assim, isso a forma verdade. Como se apresenta nas suas atividades, com a sua energia, com a sua força, determinação e resistência. O povo do Ceará é isso. E num evento como esse, acho que é o público que vai fazer o diferencial. Perfeito. Né? Isso nós também temos agora o Literatura e Moda nesta edição, né? Uma forma de pensar que a roupa, a vestimenta nos identifica, né? Tem uma relação direta com a identidade do nosso povo, da nossa história. Então, assim, serão duas narrativas que serão contadas, né? Não é sobre um desfile, é sobre uma história, é sobre personagens, é sobre literatura, é sobre o pensar do nosso povo, né? A partir de quem escreve e a partir dos personagens. Então, são personagens femininos e que mostraremos essa história
Também nesse eixo nós teremos oficinas, então nós temos várias nuances da literatura e moda, né? Essa relação direta da literatura e da moda. Valorizando e integrando também, né? Perfeitamente. A moda, por que não? Isso. Porque assim, a literatura, ela trata sobre é feita por pessoas e trata sobre pessoas, né? Tem sempre um contexto que está sendo pensado e mostrado na literatura, e isso, a moda é sempre ressaltada, né? A forma de vestir, de pensar dessas pessoas. Então é isso, essa relação muito direta está sendo mostrada. Nós temos também o espaço da palavra, que isso já implica essa percepção sobre o nosso povo. Nós temos aqui uma movimentação muito intensa dos escritores e escritoras e editoras independentes. Então essa efervescência cultural, né, essa forma de realizar muitos questionamentos, muitas buscas, muitas ações de forma muito peculiar, né, faz com que reverbere na Bienal. Então, o espaço da palavra é o espaço do contato direto dessas pessoas com o seu público, né? Com os seus leitores e leitoras. E aí são escritores e escritoras independentes que estão presentes nesse espaço, dialogando, né? Um espaço de aproximação, de formar amizade, de desenvolver vínculos com o nosso público. Então, é assim, algo inédito, né? A gente já tinha a quadra literária, que era uma forma de comercializar obras de pessoas, de escritores e escritoras independentes, mas agora nós temos, porque o espaço a quadra ela não tinha o escritor e a escritora presente, né? Tinha só a sua produção bibliográfica. Agora não, agora a gente tem também, além da quadra, nós temos o espaço da palavra que aproxima esses escritores e escritoras das pessoas. Eu, toda vida que vou, né, eu levo minhas filhas e a gente adora, assim, porque é um universo, assim, completamente diferente do que aquele virtual, né, que elas já estão ali rotineiramente, né, ali ligadas, né, e aí encontram, às vezes, os próprios autores, né, estão ali lidando com o livro mesmo, né, a questão do folhear, a questão até do cheiro, sabe, Maura, às vezes dá aquela vontade, assim, de ler, né? Pegar um livro novo, né? Ai, que você tira ali aquele plástico, aí você folheia, assim, tem aquele cheirinho, né, de papel, né, aquele cheirinho de novo. Até isso realmente contamina você, né? Assim, estimula você a essa leitura. Acho que a Bienal, ela vem também para isso, né? Para estar abrindo os olhos também da população mais jovem, né, assim, das crianças, principalmente tocando as crianças realmente, as famílias, as escolas, para levarem realmente seus alunos, para verem ali como é que se faz aquilo, né, a questão de produção, falar com o autor, ver os estandes, né, os expositores, as editoras, a luta que é realmente para poder se publicar um livro, né? É importante, você falou de muitas coisas importantes, né? A Bienal, ela é um grande evento, o maior evento literário do nosso estado e um dos maiores do país. E em programação, talvez ele já esteja se consolidando como o maior evento literário em programação. Eu acho que já se consolidou, né? Já se consolidou. E realmente já está no nosso calendário, quase que é oficial. Isso, está altamente consolidado. E aí, para dizer também que não só, a gente falou até agora no espaço da feira, mas a Bienal é muito mais do que o espaço da feira, né? Existe a questão realmente da comercialização, onde abrange o mercado editorial e o mercado livreiro e editoras independentes e autores e autoras independentes, mas nós temos uma rica programação consolidada para as infâncias, juventudes, e aí eu reforço mais uma vez como que as políticas culturais vão agregando valor a essa Bienal. Nós temos literatura e cultura alimentar, certo? Agora nós temos literatura e moda, temos também Vozes Mulheres, que já discutia as publicações feitas por mulheres e permanece porque sabemos o quanto esse é um tema recorrente, necessário. Então vai continuando toda essa discussão, né? E a gente sabe que não se encerra com a Bienal. Então a gente precisa, mais uma vez, consolidar esse espaço. Mas muitos encontros acontecem na Bienal. A gente tem uma programação incrível
para as juventudes, e eu estou sempre colocando infâncias e juventudes. Não temos só uma infância, não temos só uma juventude, nós temos uma diversidade, né, no pensar e no viver da nossa população. E isso é espelhado, por isso que a gente fala no plural, porque somos plurais e somos diversos. Então a Bienal também precisa perceber, e é muito necessária essa percepção, porque é um olhar, é uma entrega do governo, e o governo precisa ter essa sensibilidade de perceber essas necessidades. Então você falou aí de vários eixos, na sua fala tem vários eixos, né, que acontecem, mas também encontros e uma programação intensa dos nossos parceiros. Então, secretarias estão conosco também realizando a Bienal, parceiros, né, de instituições como o SESC, Unifor, a Unilab. Eu não quero ser injusto com os nossos parceiros, que são vários, né? Então, se eu esquecer alguém, já peço que estão sim presentes conosco, que fortalece muito a Bienal. É importante também, você me perguntou qual é o diferencial da Bienal do Ceará, dialogar, porque assim, a sociedade, ela precisa também, a Bienal reflete também essa necessidade do diálogo. E aí sim, para entregar um evento dessa magnitude, dessa proporção, durante 10 dias, manhã, tarde, noite, você precisa muito desse diálogo, dessa parceria. Parceria é uma palavra fundamental para quando a gente fala da Bienal, né? Imprescindível para o nosso viver e, inclusive, para a Bienal. Então, reforço que a gente tem uma programação gratuita, é praticamente a única Bienal do país que tem uma programação gratuita, né? E uma programação para todas as idades, todos os públicos. E aí eu já fortaleço muito que as pessoas cheguem até a Bienal. Você falou da visitação escolar. Eu diria que são pontos de luz. A escritora Ana Miranda, ela me disse uma vez, quando ela era curadora, que a visitação escolar, quando ela via aquelas crianças descendo assim do ônibus, pareciam pontinhos de luz. E essa luz, essa luminosidade são as nossas infâncias que chegam para somar com a Bienal. Então é muito importante que às vezes é o primeiro grande evento literário que essa pessoa está tendo acesso, né? Às vezes o adolescente está ali tendo acesso pela primeira vez e é tão rico ali, né? É tanta coisa para ver, às vezes não dá nem tempo para ver tudo. Não, exatamente, precisa ir os 10 dias. Precisa ir muitos dias. Perfeito. E importante reforçar, assim, como esse olhar, por exemplo, nós temos 4 jovens pensando, e não são só jovens que moram em Fortaleza, tem jovens que moram em cidades distantes da capital, porque a gente precisa reforçar, né, como é que vive essa juventude nos nossos municípios, que não só Fortaleza. Então, essas necessidades também são vistas. E o movimento de efervescência da arte, da palavra mesmo, da oralidade que esses jovens fazem aí nos saraus, nos exames, estão conosco na Bienal, né? Já está consolidado, inclusive, porque já vem desde 2017. Então, essa apropriação do que a juventude fala sobre a literatura, vive a literatura, a gente trazer pessoas que ajudem a pensar e que eles consigam se perceber e vivenciar a Bienal. A gente fica imaginando como assim, planejar isso tudo, né? Imagina a loucura que não é, assim, é um ano. Eu acho que termina uma, vocês já estão pensando na outra, né? Quer Você saber? Tá rindo aí, mas é de nervosa. Eu digo porque deve ser difícil, é muita coisa, muito conteúdo. É claro que vocês querem dar um up também na escrita cearense, claro, nos nossos cearenses, mas tem que abranger tudo, né? Para trazer toda a novidade. Eu diria que precisa aprender a respirar, certo? Precisa aprender a respirar, porque eu digo logo que eu não falei de todos os encontros nem dos eixos que acontecem dentro da Bienal, certo? Eu não falei. Passaria o programa inteiro aqui. Então, assim, precisa ter mesmo essa questão de entender o que é esta política pública, entender o quanto ela é necessária para todos os elos do livro, e aqui eu estou me referindo desde o institucional, que somos nós, né, Estado, e as instituições que fazem parte, né, também eu quero reforçar que nós temos várias instituições da área do livro e leitura que estão conosco realizando essa Bienal. E entender também o elo produtivo, né?
o elo criativo, eu antecedo aqui o elo criativo, produtivo e o elo mediador. Então, é entender isso e entender os leitores e leitoras. Não existe Bienal sem o nosso público, sem os nossos leitores e leitoras. Então, quando você falou da visitação escolar, de comunicar esta Bienal para que as pessoas cheguem até o centro de eventos e em outros espaços, porque nós também temos um eixo que se chama Bienal Adentro, ou seja, são em espaços distantes da Bienal ou em espaços que provavelmente essas pessoas não chegariam até o centro de evento. Então, estão acontecendo vai acontecer em alguns municípios e em outros espaços. Então, pensar tudo isso, tu pensou, Maura tá rindo de nervoso? Não, eu até estou super tranquila, mas eu quero só lhe dizer... Graças a Deus. Mas eu quero lhe dizer que é com muita seriedade, assim, que eu digo, que é quase 24 horas de dedicação. Imagino. E é assim, de quase todos os dias da semana, porque já está se aproximando, e aí realmente são muitas pessoas e muitos públicos que você precisa conversar. E também, você perguntou se começamos agora. Não, nós começamos lá em 2023. Eita! Isso, porque é isso. Primeiro você tem que pensar o que é que você vai trabalhar na edição, você vai ter que pensar quem é essas pessoas que farão essa curadoria, né, quem são os coordenadores e coordenadoras desses espaços e encontros, e aí conversar com os parceiros. Então, assim, é um caminhar, é uma travessia que precisa ser construída com muitos olhares, com muita energia. Então, é um trabalho intenso. Realmente você tem razão. Tem horas que eu fico pensando assim, como? Mas eu digo, como? Com todas e todos. Sim. Certo? Com a ajuda de todos. São várias ajudas, né? Exato. A gente estava me lembrando aqui que teve uma edição que a gente levou livros para doar. Né? Você tem livro em casa que você não já leu, você não interessa mais ler de novo e tudo, vá, leve, doe para as bibliotecas comunitárias. E foi o que eu li hoje, numa matéria que saiu recentemente, sobre o apoio às bibliotecas comunitárias também, né? O quanto alavanca também, né? O quanto dá visibilidade para essas bibliotecas. Essas pessoas que estão lá também frequentando a Bienal, né? Que participam de bibliotecas comunitárias no seu bairro, né? Na rua onde mora, né? Faz ali o seu pouquinho e aí com doações vão lá e ajudam. Até isso, gente, até com isso a Bienal pensa, né, se preocupou em relação a isso. E está ajudando também essas pequenas comunidades. E aí que eu penso, realmente o trabalho da Bienal não é só ali, né, não são só naqueles dias. Em você estar alavancando o trabalho dessas bibliotecas comunitárias, está dando ali espaço, voz, vez, né, para essas crianças irem lá, visitarem, né? Pessoas que trabalham nessas bibliotecas estão ali ajudando, colaborando, e dizem, vamos lá, gente, vamos prestigiar, vamos ali visitar, vamos ver o que tem de bom e tudo, é de graça, dá para entrar, dá para ir. Arrasou. Né? Então, assim, bacana, né? Acho que o trabalho não para por aí, é direto. Pronto. Como você falou de política pública, acho que é interessante a gente destacar também isso, né? Para estar ajudando essas crianças. Perfeito. Joana, você foi extremamente feliz na sua colocação, porque, primeiro dizer que a Bienal não começa nem termina só nos 10 dias. Ela faz parte de uma política pública do livre leitura. Então, eu quero reforçar que as bibliotecas comunitárias, nós temos editais de apoio a essas bibliotecas comunitárias. Bacana. E também recebemos as doações. Isso é de forma constante, viu, Joana? De forma constante, nós temos o Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas, temos várias bibliotecas cadastradas, as públicas e municipais. Então, são mais de 400 bibliotecas cadastradas. E a gente já faz essa distribuição, isso é rotina, certo? A distribuição. Os nossos editais de aquisição de livro, eles são distribuídos nessas bibliotecas públicas, municipais e comunitárias, né? Importante destacar a atividade das bibliotecas comunitárias. Estão em espaços que muitas vezes o governo do estado não consegue chegar de forma direta com uma biblioteca, né? Nós temos a Biblioteca Pública Estadual do Ceará e existem bibliotecas públicas municipais, mas as bibliotecas comunitárias estão em espaços e é um trabalho louvável. Inclusive, eu quero destacar e reforçando, né? Esses editais, essas aquisições de acervo são para distribuição com essas bibliotecas. E quero destacar também o serviço que nós fizemos, que foi a pré-bienal do livro.
aconteceram em algumas bibliotecas comunitárias da nossa cidade. E aí foi a oportunidade, inclusive, de abraçar essas pessoas, de visitar, de perceber os acervos, de perceber mais de forma muito, eu diria que abraçar, porque é importante dizer que chegar nesses territórios, né, ver o que eles estão realizando e levar uma ação de pré-bienal foi extremamente significativo, né? E também realizamos nas cozinhas Ceará Sem Fome, para entender essa relação, né? O que o alimento significa para as pessoas, mas também estávamos ali com uma outra forma de alimento, que é a literatura, que é a arte, né? Que é essencial para o viver e para o desenvolvimento humano. E em escolas, além das nossas casas, né? Na Casa de Saberes Cega Aderaldo, Antônio Conselheiro e no Centro Cultural do Cariri. Então, para dizer que eu estou aqui só reforçando a sua fala de dizer da importância das bibliotecas comunitárias, o quanto esses espaços são de resistência, de luta, de reforçar o que o Antônio Cândido disse, né? A literatura é um direito e isso serve para o desenvolvimento humano, que eu já falei aqui anteriormente, mas o quanto essas ações ajuda todas essas pessoas, né, que muitas vezes não conseguem acessar uma biblioteca. Né? Demais. E principalmente os jovens e adolescentes, que às vezes estão ali presos naquele virtual, né? Sim. Mas assim, trazendo aquele... E é um trabalho de formiguinha, né? Sim. Assim, incrível, Maura. Assim, são pessoas que estão ali porque querem, porque gostam, porque amam a literatura. Né? Então ali leem, ó, esse livro aqui já dá para ir para tal canto, aí vem outros, não, esse aqui já vai para ali, porque o público já é assim, dessa biblioteca e tudo. Eu estou falando de comunitárias mesmo. Sim. E eu acho que é isso, se a gente fizer esse trabalho, mesmo que seja de formiguinha, né, a gente consegue trabalhar a educação dessa forma, com mais leitura. Né? Você acha que de forma geral, para a gente fechar assim, o programa, como é que está a questão do cenário assim, da leitura, na tua opinião? Principalmente quando a gente envolve jovens, né? O adulto, não, o adulto já passou pela sua fase de leitor e continua lá, né? Também está preso ainda nisso, né? Na sua leitura. Mas e as crianças agora, né? Os jovens que estão ali só com aquele tablet, só com aquele celular, já recebendo todo mastigadinho, que acham um saco ali ler Dom Casmurro. eu sempre gostei, sabe? Mas conheço pessoas e jovens que não têm mais a paciência, né? Para ler o que está ali, de esmiuçado, descrito, a gente imaginar aquilo ali. Tá diferente, né? O cenário de 10 anos atrás. É diferente, Joana, porque as pessoas sempre estão em consonância com o seu tempo. Então, sim, assim, as novas tecnologias, elas propiciam isso, essas mudanças, né? E dizer que são os processos de enfrentamento e os desafios de cada época, né? Isso. Se estivéssemos tendo essa conversa há 10 anos, estaríamos falando dos desafios, né? E se fosse há 100, também estaremos falando de dificuldades. Então, assim, o que estamos discutindo hoje são os enfrentamentos que precisamos discutir. Quando eu falo discutir de forma saudável, né, quais são as nossas necessidades, o que é necessário, porque, inclusive, você falou do uso do tablet, dos celulares. Existem várias pesquisas já falando o que o desequilíbrio desse uso pode causar, né, nas pessoas, principalmente para quem está no período de formação, a infância, né? Isso também reverbera na juventude, inclusive nos adultos, né? Então, assim, são questionamentos que cada educação, cultura e todos, isso tem um desmembramento de discussão a nível da nossa sociedade e que precisa amadurecer, né? Sim, porque são muitos olhares, inclusive a própria saúde, né? Precisa cada vez mais as pesquisas se manifestarem, o que isso afeta a essas crianças, a esses jovens e às pessoas adultas. Por outro lado, a gente tem livros já sendo vendidos de forma virtual, né? Exatamente. Então, assim, tem leitores que preferem ali lerem pela tela do que, né, ler pela tela do que... Então, é bem complexo o assunto, eu sei, mas... Entendo perfeitamente. E, assim, é claro que você já falou o quanto a gente tem uma relação afetiva com o livro físico. E eu também tenho. Mas, Joana, também tem coisas que precisamos discutir mesmo, né? Como isso afeta as pessoas de forma negativa, né? E reforçando,
que a tecnologia também é necessária, porque, um exemplo, existem pessoas cegas que precisam dessas leituras, sim. Né? Pessoas que... E pensar necessidades que vão surgindo, por exemplo... à medida que algumas pessoas envelhecem ou não precisam envelhecer, porque eu não quero dizer que é sobre pessoas idosas, não é isso, mas algumas vezes você tem determinadas doenças que afeta pessoas jovens, você precisa mudar o ritmo, o tipo sim, de leitura. Sim. Não consegue mais ler um livro físico. Às vezes você desenvolve... A própria Covid afetou muitas pessoas, Joana, eu estou reforçando isso porque a Covid é bem recente, mas causou danos que às vezes você não consegue mais, você precisa mudar hábitos. Não tem dificuldade para segurar um livro sim, pesado. Quando você viaja, às vezes você tem uma mala de 10 quilos, por exemplo, você não consegue levar um livro pesado, então você leva um tablet, né? Ou melhor, um tablet ou um outro aparelho. Eu não quero falar do outro leitor, porque o outro leitor já remete a uma marca, então por isso que eu não estou falando o nome, mas é leve, né? Então são necessidades diferentes e todas as discussões são válidas, porque aquilo que afeta as pessoas é preciso discutir mesmo. Então, assim... Recentemente houve a decisão de não se usar o celular no horário escolar. Existe um motivo por que não se permite mais, né? Está afetando o desenvolvimento, está afetando a atenção. Então, é extremamente necessário suas colocações e vamos discutir isso de forma muito intensa, porque é necessário. Não tem como só ignorar, né? É preciso falar, principalmente as políticas públicas que têm essa responsabilidade com a nossa sociedade. Maura, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui. Foi rapidinho o programa, mas deu para a gente falar muito sobre a Bienal do Livro. Vai adiantar alguma coisa? Não é mais segredo, já está tudo pronto, né? Sim. Realmente. Falta só o dia chegar para tudo começar e a gente aproveitar essa Bienal, essa 15ª edição. Quem quiser mais informações também pode acessar as redes sociais. Sim, não é isso? Sim, temos site, temos Instagram, temos a própria rede social da Secretaria da Cultura também está comunicando. Então, são muitas oportunidades das pessoas acessarem e saber sobre a Bienal. Eu posso convidar, Joana? Claro, por favor. De 4 a 13 de abril, no Centro de Eventos do Ceará. Cheguem juntos, manhã, tarde e noite. Esperamos por todos vocês, pessoas queridas. Fazemos a Bienal para a sociedade cearense e para todo o público que nos visita. Então, é uma grande entrega da política do livro de leitura, do governo do Estado do Ceará, por meio da Secretaria da Cultura. Venham viver esse momento conosco. Esperamos todas as pessoas. Convite feito, eu estou lá também. Deus quiser, estaremos lá para poder fazer essa cobertura também da Bienal. Sim. E para visitar pessoalmente, saber como é que está tudo, aproveitar um pouquinho, levar minhas meninas também para conferir. Vai ser ótimo, maravilhoso. Muito obrigada pela sua participação, Maura, aqui. A gente fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.